Boa noite, paz do Senhor. A gente, quando passa tribulação em qualquer área da vida, a gente deve entregar o nosso propósito na mão de Deus, né? E nunca se abater por causa das tribulações, porque as tribulações, às vezes, é um aprendizado para a nossa vida. A gente aprende com as tribulações, porque muitas das vezes Deus permite que as tribulações aconteçam para a gente amadurecer espiritualmente, a gente amadurecer. Porque a gente temos que entregar o nosso propósito na mão do Senhor. É o melhor mão para a gente entregar, na mão de Jeová Deus, porque o melhor jeito de jogar as tribulações por terra é a pessoa evangelizar a nossa casa, a gente evangelizar, a gente procurar paz com o nosso semelhante, nunca arrumar briga com ninguém, porque a gente tem que viver em paz com todo mundo, em harmonia, porque a casa com paz é a melhor casa que tem, porque a gente, quando ora para uma área, a gente não pode ficar falando os nossos planos para ninguém. A gente tem que orar a pessoa e Deus, você e Deus, porque a gente tem que fazer isso, porque Deus deu uma boca e dois ouvidos, uma boca para falar menos, o ouvido para ouvir mais, que Deus tem para falar com a pessoa, porque isso aí é um exemplo, porque isso aí é um livro que a gente joga as tribulações por terra lendo a Bíblia, a gente lê na palavra de Deus, a gente joga todo o mal por terra, porque a gente ora, viver a vida em oração, em comunhão com Deus, porque Deus se agrada disso, porque a gente tem que consagrar a nossa casa, as áreas da nossa vida, todas as áreas, porque a gente, quando passa a tribulação, a gente ora pelo aquele propósito, a gente não pode julgar ninguém, entendeu? A gente, quando passa tribulação, a gente não devemos tirar a nossa própria vida, a nossa vida é de Deus, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, porque só Deus que dá a vida, a pessoa pode tirar, porque a gente tem que viver em paz com todo mundo, não brigar com ninguém, porque a gente tem que ter mansidão, temperança e domínio próprio. Primeiro de tudo, que a gente tem que viver em paz com o nosso semelhante, porque assim a gente agrada a Deus. Agora, eu vou ler o Salmo 91 da palavra de Deus. Agora eu vou ler. Segurança em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo dela estará seguro. A sua verdade será teu escudo e tua defesa. Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa durante o dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola amanhã o dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não chegará a ti, somente com teus olhos, quando preparar a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é teu refúgio, teu Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar todos os seus caminhos. Eles te sustentarão para a mão, para que não tropece seus pés em pedra. Pisará o leão, a serpente, o filho do leão, tão sacradamente me amou, também o livrarei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu responderei, glorifiquei na hora da angústia, partirei com longo dia da sua vida e mostrarei a salvação. Por esse salmo da Bíblia quer dizer que a gente tem que pedir livramento a Deus, né? Livrar de todo mal, livrar de assaltos, livrar dos homens violentos, de acidentes, porque a gente tem que interceder pelos outros, o irmão tem que ter comunhão, viver em comunhão com os outros, porque a gente não pode ter falsidade com ninguém, a gente ser falso com as pessoas, porque a gente tem que estar as pessoas com sinceridade, a gente tem que ser sincero, a gente tem que orar pelos aqueles que nos perseguem, não criticar, não, porque a gente tem que nunca pagar o mal com o mal. Sabe por quê? Deus não se agrada com a pessoa que paga o mal com o mal, porque a gente tem que viver uma vida em paz e oração. Primeiro de tudo que a gente devemos honrar nosso pai e nossa mãe para que seus dias sejam prolongados aqui na terra, porque honrar o pai e mãe é o mandamento que Deus dá, porque a gente tem que... É um dos mandamentos que Deus deu para a gente seguir, porque a gente tem que obedecer o que Deus manda dizer para a pessoa, porque a gente, sendo obediente a Deus, a gente vai viver uma vida melhor. A gente tem que entregar o nosso propósito a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque
a gente tem que orar da maneira correta. A gente tem que orar da maneira correta. A melhor coisa de evangelizar a casa é você ler a Bíblia, escutar a Bíblia em áudio, fazer campanha, fazer aquela oração olhando para o céu. Porque realmente eu faço isso quando eu vou evangelizar a minha casa. Porque a gente tem que saber dividir as coisas. A gente não pode ser fanático demais, porque a gente tem que viver em paz até com a nossa família. Porque eu vou ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo. Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Porque a gente tem que cuidar da nossa família. Nunca ficar de mal com os irmãos. A gente tem que viver bem com os nossos familiares. Primeiro de tudo, a paz do Senhor. Assim termina essa palestra. Se gostou dessa palestra, inscreve no meu canal. Se não gostou, dê o like. Se gostou, dê o like da mesma forma.